Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Hoje eu vim aqui gravar um vídeo sobre virtudes. Na verdade, recentemente eu dei uma palestra para algumas amigas minhas cujo tema foi A Conquista das Virtudes, baseado neste livro aqui do Padre Francisco Fausto, com o mesmo nome, né? E assim, considerando que algumas amigas não puderam participar, mas tinham muito interesse no tema, então eu decidi gravar esse vídeo para que elas possam assistir oportunamente, né? E também para, bom, se for o tema de interesse de alguma pessoa, né? Também fica aberto aqui, né? Para assistir e tudo mais. Na oportunidade, quando eu dei essa palestra, eu fiz alguns slides, né, para me ajudar, para me dar uma orientação assim, para não perder o raciocínio. Então, eu vou utilizá-los aqui também nesse vídeo, de maneira que às vezes eu vou desviar o meu olhar da câmera, né, porque eu vou estar aqui, né, vendo o slide e passando, mas desejo que seja muito útil para todos, porque realmente é um tema assim muito importante, muito relevante, que não damos tanta atenção, até mesmo assim por desconhecimento, né, por nem saber que às vezes que existe ou que realmente pode nos ajudar tanto, né, no nosso crescimento pessoal, no nosso crescimento humano. E então, assim, foi algo muito importante para mim, né, na minha família, no nosso crescimento, e que eu desejo também, né, dar a conhecer e ajudar outras pessoas a também adquirirem um pouco desse conhecimento para que possam ter mais ferramentas nessa busca de melhora pessoal mesmo, né? Então é o seguinte, este livro, toda a palestra baseada neste livro, né? E na primeira parte do livro, ele nos apresenta, o Padre Francisco Fausto nos apresenta, assim, sobre o valor das virtudes, né? Então fala da sua importância, o que significa, etc. Então, qual o verdadeiro valor das virtudes, né? Por que nós temos, então, que entender, que buscar entendê-las e buscar vivê-las, sobretudo, né? E na segunda parte do livro ele nos ensina como adquirir essas virtudes, e na terceira parte do livro ele fala sobre algumas virtudes humanas em específicos, né? Fala de modo mais detalhado de algumas virtudes, né? Como, enfim, prudência, ordem, justiça, fortaleza, né? E aí com um breve exame de consciência no final. Então é realmente assim, é um livro muito prático, muito bom mesmo, e que nos ajuda muito a ver em quantos pontos nós podemos melhorar, assim, né? E às vezes coisas simples, pequenas, mas que no final faz muita diferença, né? E o seguinte, crescer em virtudes é uma necessidade. Primeiro ponto, assim, a gente tem que ter consciência, saber que é uma necessidade, sob pena de nós vivermos uma vida na mediocridade, né? Aquela vida vivida na média assim mesmo, né? E porque as virtudes, elas nos elevam, né? Nos ajudam a realmente alcançar o fim para o qual fomos criados, né? A gente vai se conformando mais à nossa natureza, né? Ao fim para o qual nós fomos criados, né? E assim, é bom a gente tem que ter consciência, é claro, de que a nossa vida, ela é um grande dom de Deus. É verdade que nós só existimos por pura graça divina, dom de Deus mesmo, né? Essa vida humana, né? É uma vida humana mesmo, né? Não é dada a nenhuma pedra, a nenhuma planta, né? Mas é a seres humanos mesmo, né? Que são inteligentes e têm vontade. Então, se nós temos inteligência e vontade, né, significa que apesar da vida ser um dom de Deus, né, compete a nós de maneira livre, porque Deus nos deu toda a liberdade, né, isso que é muito bonito, compete a nós de maneira livre corresponder a esse grande dom que nós recebemos, que é o dom da vida, né? Então, compete a nós fazer essa vida, né, esse grande dom que nós recebemos, compete a nós fazê-la frutificar ou desperdiçá-la, né? E embora a vida cristã dependa essencialmente da graça de Deus, que nós sabemos disso, né? Sem a graça, nada somos, e estamos aqui por única e exclusiva vontade de Deus, e é Ele, no fim das contas, que tem o controle sobre tudo, né? Então, embora a vida dependa essencialmente da graça de Deus, compete a nós sermos terra limpa, acolhedora e fecunda. Por quê? Porque a graça, ela atua sobre a natureza. E esse é um ponto muito interessante, que a gente não pode perder de vistas, assim. Tudo bem, Deus é onipotente, onisciente, onipresente, Ele pode fazer do jeito que Ele quiser, pode pegar uma pedra e dar vida? Pode. Mas, em geral, né, a maneira como as coisas costumam atuar e como Deus quer que atue, né, porque Ele nos deu liberdade para isso, é que
a graça, ela vai atuar sobre a natureza, né? Depende de nós, depende da nossa natureza, depende da nossa vontade, porque assim, Deus pode estar lá querendo transformar a vida da pessoa, querendo que ela tenha uma vida diferente, querendo isso, aquilo, outro, mas se a pessoa não quer, se a pessoa não abre, se a pessoa não se dispõe, se a pessoa não dá realmente nenhuma abertura, como que faz? Como que Deus vai agir ali, entendeu? Então, depende de nós sermos uma terra limpa, acolhedora e fecunda para que a graça de Deus, de fato, consiga atuar na nossa realidade, na nossa vida, né? E as virtudes, elas são divididas em dois grupos: as virtudes humanas e as virtudes sobrenaturais. Então, o que acontece? As virtudes humanas, que também são chamadas virtudes humanas ou virtudes morais, né? Ou também virtudes cardeais, que remete aos 4 pontos cardeais, né? Norte, sul, leste, oeste, porque são 4 virtudes humanas, assim, as principais, né? Prudência, justiça, fortaleza e temperança. São essas 4 virtudes cardeais, né, humanas, assim, mas existem muitas outras que decorrem dessas, né? Então, a gente tem a paciência, né, magnanimidade, não sei o que, constância, perseverança, muitas virtudes, né, mas decorrem dessas 4 principais, né, dessas 4 cardeais, assim, né? E aí o grande ponto é que as virtudes humanas, elas são virtudes que compete a nós nos esforçarmos para adquiri-las, entende? Por isso que elas são humanas, porque compete a nós, seres humanos, nos esforçarmos para adquiri-las, né? E precisamente por elas serem virtudes humanas, elas podem e devem ser vividas por qualquer ser humano, né? Elas são responsáveis, assim, por perfilar o nosso caráter, por, sabe, melhorar cada vez mais a nossa personalidade, né? E como eu disse, são adquiridas com o nosso próprio esforço, né? A gente tem que procurar dia após dia crescer nessas virtudes. Essas são as virtudes humanas. Ao passo que as virtudes sobrenaturais, como o próprio nome já sugere, né, são sobrenaturais, ou virtudes teologais também, como são chamadas, né, são aquelas 3 bem famosas: fé, esperança e caridade, né? Todo mundo já ouviu falar dessas 3 assim, costumam falar em conjunto, né? Fé, esperança e caridade. Essas 3 virtudes, elas são virtudes sobrenaturais, por quê? Porque não depende de nós recebê-las, não tem o que nós possamos fazer para adquiri-las. Elas são infundidas pelo próprio Deus em nós. Elas são um dom gratuito do Pai. Então, é Deus quem concede essas virtudes para nós, a fé, a esperança e a caridade. É Deus quem as concede para nós segundo a sua vontade. Aí você pode pensar, uai, então, o que adianta? Quer dizer, então, que eu não posso fazer nada para aumentar minha fé, e aí é isso aí, então é só ficar aqui parado no meu canto, ai Deus, então aumenta minha fé, minha esperança, minha caridade, porque não tem o que eu possa fazer? Olha, não é bem assim, né? Como eu disse, é claro que essas virtudes, elas são infundidas pelo próprio Deus. Pelo próprio Deus. Então a gente depende, né, que Ele queira nos dar, nos conceder essas virtudes e aumentá-las em nós. Acontece que as virtudes sobrenaturais pressupõem as humanas. O que isso quer dizer? Quer dizer que as virtudes humanas são o fundamento das virtudes sobrenaturais. Ou seja, as virtudes sobrenaturais, elas só vão se fixar, elas só vão assim, se desenvolver melhor no cristão, na pessoa que tem melhor desenvolvidas as virtudes humanas. Entende? Porque assim, as virtudes sobrenaturais, elas se firmam bem no cristão quando elas encontram um apoio sólido nas virtudes humanas, né? E essa é a razão pela qual a gente deve buscar as virtudes humanas, estas que competem a nós, estas que são da nossa responsabilidade ir atrás e procurar, assim, buscar crescer nelas, né? Por que é importante? Porque uma vez que a gente desenvolve essas virtudes, que a gente busca realmente ser pessoas melhores, sendo pessoas mais prudentes, mais ordenadas, mais justas, mais, sabe, com mais temperança, com mais moderação, constância, etc. À medida que você busca ser uma pessoa mais virtuosa, né? As virtudes sobrenaturais, a fé, a esperança e a caridade, consequentemente, elas vão aumentando, porque, sabe, a pessoa, ela está ali, ela está realmente buscando ser melhor, ela está ali crescendo, evoluindo. Então, as virtudes sobrenaturais, elas vão encontrar espaço para crescer em nós, né? E é por isso que você vê, assim, né? A fé, ela aumenta, né? A esperança, a caridade, né? Que é o amor, assim, tudo isso aumenta
naquelas pessoas que realmente, assim, buscam de maneira muito sincera, né? Melhorar como seres humanos, né? Então, aí a graça de Deus encontra espaço na nossa natureza para agir, né? E ir infundindo a fé e infundindo todas essas virtudes que são dadas assim como dom gratuito de Deus. E um pouco mais sobre as virtudes humanas agora, que a gente vai falar mais sobre ela, né? Sobre essas virtudes humanas que são essas que dependem de nós, né? O Catecismo da Igreja Católica, no ponto 1804, diz o seguinte, eu vou fazer a leitura literal do que está no Catecismo. As virtudes humanas são atitudes firmes, disposições estáveis, perfeições habituais da inteligência e da vontade, que regulam os nossos atos, ordenam as nossas paixões e guiam o nosso procedimento segundo a razão e a fé. Conferem facilidade, domínio e alegria para se levar uma vida moralmente boa. Homem virtuoso é aquele que livremente pratica o bem. Então agora a gente vai esmiuçar os conceitos que tem aqui nesse ponto do catecismo sobre as virtudes humanas. Então a primeira coisa que diz o catecismo, né, é que as virtudes, elas são hábitos estáveis que devem ser adquiridos com empenho e esforço constante da nossa parte. Então você veja, as virtudes, elas não são assim uma tendência, sabe, assim, instintiva ou espontânea, né? Elas não são como os traços do temperamento, né? Que a gente nasce, assim, a gente vê que a gente tem mais tendência, às vezes. Tem gente que tem mais tendência a ser paciente, a ser mais tranquilo, ao passo que tem outros, assim, que são mais irados. E o outro é mais uma pessoa mais ordenada, já o outro, assim, nossa, é tudo bagunçado. A gente vê que tem né, nós temos tendências, né? Que são os traços dos nossos temperamentos, né? E já as virtudes não, assim, elas não nascem feitas e embrulhadas, elas não. Por isso exige empenho e esforço da nossa parte para adquiri-las, entende? E o empenho, ele é esforço e constante porque demora para aquilo se tornar um hábito, né? Por exemplo, se você está tentando melhorar aí, sei lá, na pontualidade, que é uma virtude também, da virtude da pontualidade, né, ser uma pessoa mais pontual, tá? Porque o tempo é precioso, o tempo das outras pessoas, o nosso, a gente tem que ter respeito, né, e tudo mais. Pra quem não pra quem tem essa dificuldade, é uma luta muito grande, até aquilo se tornar um hábito, até realmente assim você se tornar habituado, ser uma pessoa pontual, demora, exige muita dedicação. Então assim, ter essa consciência de que realmente custa, porque custa mesmo. E também as virtudes, elas, ainda destrinchando, né, aquele trecho do catecismo, elas regulam os nossos atos, como dizia, né, regulam os nossos atos, ordenam as nossas paixões e nos guia segundo a razão e a fé. Por quê? Porque vocês já perceberam que tem muitas pessoas, assim, que a vida dessas pessoas parece mais, assim, um carro desordenado, assim, né, que só vai, aquela pessoa que só vai, assim, parece que não tem nem rumo, nem destino, assim, é tudo muito bagunçado, tudo muito improvisado, assim, né, e muito pouco racional. Então é isso, porque a ausência de virtudes torna a vida assim, dessa maneira, um pouco como que um improviso, né? E as virtudes, elas nos ajudam a ordenar as nossas paixões, a regular os nossos atos, porque se a gente for agir só conforme a gente quer, do jeito que a gente quer, não é assim, nós não somos tão confiáveis como a gente acha que é, né? Então precisamos mesmo de algo nos ordenando, né, assim, nos ajudando a controlar mais aquelas ações, aqueles impulsos que às vezes não são adequados para o momento, né, enfim. E nos ajuda a sermos guiados segundo a razão e a fé, né? Então, as virtudes, com isso a gente pode perceber que as virtudes, elas são elementos da construção de uma vida moralmente boa, né? Porque sem elas, é isso, é como um carro desgovernado. A gente faz o que a gente quer, do jeito que a gente quer, como a gente quer, embora isso seja o que se pregue hoje, né, como sendo a grande vantagem do século, você ter toda essa liberdade para fazer o que você quer, do jeito que você quer e quando você quer, mas nós sabemos que não é assim que funciona, né? Não é assim que funciona, porque isso, na verdade, não é a verdadeira liberdade, né? Porque a verdadeira liberdade... O que é liberdade? Liberdade é você ter, de fato, a liberdade, né? De você poder, de você conseguir escolher o melhor bem,
né? E muitas vezes o que nós vemos é que essa liberdade que se prega hoje em dia, na verdade, muitos que se dizem livres, na verdade, não são. Porque muitas vezes levam uma vida, vamos supor, né? Enfim, levam uma vida, tem escolhas de vida assim, que se você disser, olha, se você é livre, então, né, você consegue a partir de hoje não viver mais dessa forma, a pessoa não consegue. Não consegue porque, na verdade, ela já tá presa, ela tá escrava das suas paixões, né? Tá escrava das paixões, escrava das suas vontades. Você não consegue deixar de fazer a sua vontade em prol do outro, deixa... Não, é tudo assim, eu. Então, isso, na verdade, é uma prisão, né? Não é a verdadeira liberdade. Então, com as virtudes, nós não ficamos sob o jugo dos nossos desejos desordenados. E isso, ao contrário do que parece, porque tem muitos que veem isso que a gente tá falando aqui e pensa assim, nossa, gente, que coisa retrógrada, né? Assim, Então essas virtudes aí, na verdade, me limitam, então eu não posso fazer o que eu quero, do jeito que eu quero, como eu quero. Mas olha só, ao contrário do que parece, as virtudes nos propiciam domínio e alegria. Por quê? Porque quando você tem a capacidade de realmente escolher, quando você tem domínio de si, isso traz verdadeira alegria. Não é toda essa liberdade, libertinagem que pregam, né? Porque, como eu disse, isso, na verdade, a gente está sendo escravo das paixões, né? E a verdadeira liberdade, essa consciência de você poder escolher entre o melhor bem, né? Poder corresponder àquilo para o qual foi criado, isso nos traz a verdadeira alegria, né? O domínio de si traz verdadeira alegria. E a palavra virtude, ela procede do latim virtus, que significa força, potência, né? E então, portanto, somente as virtudes, com a graça de Deus, têm a força, a potência, a capacidade de ordenar a nossa conduta, né? Sem desvios nem desastres. E assim, quem não luta, sabe? Quem se contenta assim com a simples boa vontade e improvisação, tipo, vamos levando a vida e é isso aí mesmo, né? Quem se contenta, né? Quem não busca se melhorar, torna-se palha arrastada pelos ventos do desejo, do prazer, do capricho, do egoísmo, das circunstâncias. É uma pessoa dominada, né? Por eles, né? Por esse desejo, por esse prazer, por esse capricho, né? É dominada por eles e nunca alcança a alegria que almeja. Não alcança, porque é dominada por esses fatores, entendeu? Não tem o domínio de si. Então, vocês conseguem perceber a importância das virtudes? Conseguem perceber, assim, a urgência de nós descobrirmos, né, sobre esse tema, descobrir quais são as virtudes que nos faltam e buscarmos adquiri-las? Porque isso realmente vai nos possibilitar uma vida mais ordenada, uma vida com mais domínio e alegria, porque a gente vai estar se configurando cada vez mais ao fim para o qual fomos criados, né? Ao fim para o qual todos os seres humanos fomos criados. Mas assim, é muito importante fazer uma consideração assim também. Nós somos responsáveis pelos nossos defeitos, não pelas nossas limitações. Então, assim, a gente deve corrigir os nossos defeitos, né? No entanto, devemos também aceitar humildemente as limitações que nós não podemos eliminar, né? A gente não deve simplesmente, assim, lamentar, ficar apenas lamentando de maneira estéril, assim, sabe? As nossas limitações, né? Por quê? Porque um cristão pode viver todas as virtudes, por mais limitações que tenha. É verdade que algumas vão ser mais difíceis do que outras para serem adquiridas, dependendo de cada um, dependendo do temperamento de cada um e tal. Mas podemos viver todas e assim, e mesmo com as nossas limitações, essas nossas limitações mesmo, né? E então aquele que não aspira a mudar, né, não aspira a melhorar, não aspira a viver, né? Porque o conformismo com os defeitos, ele equivale a desistir da realização, né? Você opta por ficar assim empalhado na vida, né, vegetando. Então, São José Maria Escrivá, o Bento acordou, gente. Meu filho acordou. Eu vou tentar não me desconcentrar mais aqui. Eu espero que ele consiga deixar eu terminar de gravar esse vídeo. Tá bom, filha? A mamãe tá gravando um vídeo, tá? Vamos lá, deixa eu tentar retomar aqui. São José Maria Escrivá, no ponto de caminho, ponto número 4, ele diz o seguinte: não digas, eu sou assim, são coisas do meu caráter.
são coisas da tua falta de caráter, ser homem. Então, isso é muito bonito, né? Porque é como demonstra como realmente assim, a gente tem que melhorar, né? A gente não pode se conformar, sou assim, síndrome de Gabriela, né? Sou assim, vou morrer assim. Não, não é assim. E há dois vícios que contaminam as virtudes e às vezes as apagam. Então a gente vai falar um pouco desses dois vícios assim que são realmente assim venenos, sabe? Que dificultam muito a aquisição das virtudes. E apaga as que temos, as poucas que temos assim, né? O primeiro vício é o orgulho. O segundo vício é o hedonismo. Então a gente vai falar primeiro agora do orgulho. O orgulho, o que é o orgulho, né? O orgulho, ele alimenta o nosso desejo de sobressair, de ficar por cima, de ser valorizado, acatado, né? Assim, ele cega tremendamente nós, né? Encobre e justifica todas as nossas falhas. Então, a pessoa orgulhosa é essa, assim, ela realmente não enxerga, né? Assim, tá tudo bem, tá tudo ótimo comigo, eu sou o rei da cocada preta e toda a humanidade que tem que mudar. E uma coisa interessante, se nós procurarmos detectar o pequeno orgulho, nós vamos evitar que nos domine o grande. Então, aqui no livro, né, o Padre Francisco Fausto traz alguns traços do orgulho, aqueles pequenos orgulhos mesmo, que é muito bom pra gente fazer um exame de consciência e reparar, assim, como às vezes, porque às vezes a gente pensa, não, mas eu não sou uma pessoa orgulhosa. Nossa, que isso, imagina, assim, eu super aceito a opinião dos outros e tal, não, eu não sou orgulhosa. Mas às vezes a gente, tudo bem, você não vai ser às vezes aquele, né, aquela pessoa ultra orgulhosa, mas pequenos orgulhos, né, todos nós temos assim, né? Mas é bom a gente detectar mesmo esses pequenos orgulhos porque nos ajuda a evitar os grandes, né? Então são alguns traços do orgulho. Ser suscetível por minúcias, que quer dizer assim, sabe, qualquer coisinha ofende, não tem aquela pessoa que qualquer coisinha ofende, você tem que ter até cuidado do jeito que fala, como fala, porque, nossa, qualquer coisa ofende, né? Ser teimoso, né, que é julgar, estar sempre com a razão, né, desprezar o ponto de vista do outro, né? Queixar-se de não ser compreendido, ter excessiva preocupação pela imagem, não perdoar, né, guardar ressentimentos, tudo isso são traços do orgulho. Ter muito espírito crítico, aquela pessoa, né? Não, é porque eu tenho um espírito crítico muito aguçado, né? Pelo amor de Deus, às vezes é por orgulho mesmo, né? A pessoa só sabe falar mal, assim, dos outros porque ele é o top, né? Abusar da ironia e das gozações, querer que os outros saibam, louvem e agradeçam as coisas boas que fazemos e, se não o fazem, perdemos o pique, né? Que então você tá fazendo porque você quer ser reconhecido, né? Falar demais, escutar de menos. Então todos esses são traços do orgulho que nos ajudam, né? Nos ajudam e é bom a gente meditar e observar que a gente percebe assim, poxa, então será que eu tô sendo orgulhosa ou não? E se o orgulho estraga as virtudes, a humildade as vivifica, né? Cura todas. A humildade, assim, protege tudo, né? Deus nos disse, né? Jesus nos disse em diversas oportunidades, né? Deus resiste aos soberbos, mas concede a graça aos humildes, está lá em Provérbios. Mateus, Lucas também consta, todo aquele que se exaltar será humilhado e quem se humilhar será exaltado. Também em Mateus, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então com isso a gente vê que a humildade, na verdade, ela é a base e o fundamento de todas as virtudes, de todas, né? É por isso que se o orgulho é o oposto da humildade, então significa que o orgulho é um dos principais vícios que realmente, assim, matam as virtudes, sabe? E o segundo vício que contamina as virtudes é o hedonismo. O que é o hedonismo? O hedonismo é a doutrina que considera que o prazer individual e imediato é o único bem possível, princípio e fim da vida moral. Que é exatamente assim, a gente está atualmente numa sociedade hedonista, né? Que é aquela sociedade que prega assim, prazer individual e imediato, né? O que importa é o meu prazer e dane-se o resto, né? Então, o hedonista, ele vê como um absurdo o sacrifício voluntário, né? Quer dizer, até pode ter um sacrifício voluntário, né? Desde que seja um meio para conseguir maiores prazeres individuais. Aí sim, né? Ou seja, o hedonista, ele quer uma liberdade sem
quer uma liberdade do prazer sem entraves, né? Uma liberdade restrita mesmo, fazer tudo de todos os... O Bento tava olhando pra mim. Filho, aqui. Deixa a mamãe terminar, tá bom? Então o hedonista, ele realmente vê como um absurdo sacrifício voluntário, porque o que importa é o prazer, fazer aquilo que eu gosto, do jeito que eu gosto, sempre eu. Nunca posso me podar, porque senão eu não vou ser feliz. O problema é que, se nós eliminarmos o sofrimento, as virtudes desaparecem ou ficam paralisadas. O sofrimento, ele é próprio da vida humana. Primeiro que a gente já tem que entender isso aí, que não dá pra gente eliminá-lo completamente, né? E ele é necessário porque é através do sofrimento que a gente se impele a mudar e a melhorar, né? Então, as virtudes, elas não somente admitem, como exigem o sofrimento corajoso e o sacrifício desinteressado, né? Porque nenhum ideal se torna realidade sem sacrifício. E é por isso que nunca, embora tanto se pregue sobre liberdade, tanto se faça somente o que se quer, como é na sociedade hoje, mas também nunca vimos tantas pessoas tristes, depressivas, arruinadas, sem entender o motivo pelo qual estão aqui, sem sentido. Porque, na verdade, você se torna um escravo das suas paixões, um escravo de si mesmo, né? Então, não adianta se enganar. O sofrimento, ele é uma realidade da vida humana e ele vai acontecer, né? E é através dele que a gente vai buscando, assim, melhorar e tal. Porque também é só a gente reparar. Quando tá tudo bem na vida, é geralmente quando a gente se relaxa, né? A gente relaxa, esquece até que Deus existe e relaxa, porque tá tudo bem. A gente se acha autossuficiente. Aí, quando vem o sofrimento ou vem o problema, a gente... Meu Deus, então não sou eu que estou no controle de tudo. Aí você se lembra de Deus, aí começa a fazer oração, aí começa a pedir, tal, orar, rezar, nananã. Aí você se lembra. Porque isso já isso demonstra como isso é próprio do ser humano, né? Então, acaba que os sofrimentos, eles são necessários para que a gente não se afunde em si mesmo, assim, né? E para que as virtudes cresçam, né? Então, doar-se aos outros, entregar-se aos nossos, né? E compreender esses sofrimentos e sacrifícios como meios de nos fazer crescer e de nos livrar da amargura de uma vida vivida, né? De uma vida que só pensa em si e nos seus prazeres, né? Isso que nos traz a verdadeira alegria. E aí o seguinte, o hedonismo, ele, primeiro, paralisa o amor de Deus. Por que o hedonismo paralisa o amor de Deus? É que com essa mística do prazer, só o meu prazer, importa o meu prazer, com essa mística do prazer, Deus, ele é deixado de fora, né? Ele é deixado de fora, assim, como algo que atrapalha, né? Porque ele é visto como um obstáculo que atrapalha a liberdade de viver conforme as próprias regras. Então, a religião, ela é vista... E assim, se então, vamos supor, tá, tudo bem, o hedonista, ele é assim, mas... vai lá, eu até quero ter uma religião, vou lá, né, acho assim que ok. Mas o hedonista, a religião é vista pelo hedonista como um produto de supermercado ou de shopping, né? Tipo assim, deve aprovar os seus caprichos, os seus pecados, os seus erros. Então, assim, se for pra eu ir pra igreja ter alguma religião, também é o seguinte, tem que aceitar que eu sou assim, assim, assado, só pode se for assim, se for assado, entendeu? Então, ou seja, o hedonismo, ele paralisa o amor de Deus, porque primeiro a pessoa tira Deus da vida, ou mesmo quando, e se é alguém que ainda até quer ter uma relação com Deus, mas é assim, é um Deus que sirva às suas vontades. Jamais pode buscar melhorar, buscar modificar algumas coisas da vida para se adequar ao que Deus espera. Não, não pode, porque aí já não tá sendo liberdade, já não vai dar certo, tem que ser do meu jeito. Então, assim, paralisa, a pessoa ela não vai crescer em amor de Deus, né? Então, o hedonismo paralisa o amor de Deus. O hedonismo também paralisa o amor ao próximo, por quê? Na Carta às Famílias de João Paulo II, ele diz o seguinte, né? Que nós estamos, né, numa civilização das coisas e não das pessoas. Uma civilização em que as pessoas se usam como se usam as coisas. A mulher pode tornar-se para o homem um objeto, os filhos um obstáculo para os pais, a família uma instituição embaraçosa para a liberdade dos membros que a compõem. Então a pessoa, o hedonista, ele já não consegue mais amar o próximo, de tão focado que ele está em si mesmo. De tão focado que ele está no seu próprio prazer.
E é por isso que paralisa o amor ao próximo, o hedonismo. Você não consegue olhar para o outro, porque sempre só importa você, só importa eu, né? E o Papa Francisco também acrescenta, né, que a mentalidade hedonista é uma mentalidade do descarte. Por quê? Porque em nome do prazer e do direito de ser feliz, o marido descarta a mulher, a esposa descarta o marido, ambos descartam os filhos, que são os que sempre sofrem as consequências da separação, né? Então, tanto na relação familiar quanto na relação com as pessoas em geral, né? O hedonismo, ele paralisa esse amor ao próximo, né? E por fim, o hedonismo também paralisa o amor de nós mesmos. E é curioso, né? Porque o hedonista, ele acha que ele tá super se amando porque ele está fazendo as suas vontades, o que ele quer, o que ele acha que é melhor pra ele. Então, isso é que é amor, né? Eu tô me amando. Se tem alguém que me ama, sou eu, porque eu tô querendo fazer o que eu tenho vontade, né? Mas isso é um engano, isso é um engano. Porque, embora o hedonista ele diga, né, faça o que eu quero, na verdade, ele faz o que não consegue deixar de fazer. Não consegue mais deixar de fazer. Já tá escravo das suas paixões, como a gente falava no início, né? Então, por exemplo, o viciado em liberdade sexual, que hoje em dia também é isso aí, né? Fazer o que quer, como quer, do jeito que quer. Liberdade sexual. Por exemplo, o viciado em liberdade sexual, ele se torna um escravo da pornografia, um escravo dos desvios de sensualidade. Essa pessoa, ela não consegue mais deixar de fazer isso, deixar de viver dessa forma. Se afunda em um buraco que só Deus pode tirar. Então, isso não é liberdade. A pessoa, então, ela argumenta ser livre, mas na verdade ela é escrava das paixões. Então, veja como é grave. Então, essa pessoa que diz que vive essa liberdade toda, se você for falar para viver de outra forma, não consegue, é mais forte, não consegue. Aí você descobre que, na verdade, ela tá viciada em satisfazer a si mesma. E isso é uma prisão, de verdade, é muito difícil. É um grande problema quando muitas pessoas acordam para o mal que isso é, mas como é difícil superar, como é difícil. Né? Então, o hedonista, ele destrói, em primeiro lugar, a vida de quem o adota como bússola, destrói a vida de quem o adota como bússola para a vida, né? Então, você veja, o hedonismo, ele destrói o amor de nós mesmos, o amor de si próprio, né? O amor de Deus e o amor ao próximo. Olha como é grave, né? Então assim, é muito interessante a gente pensar a respeito disso, né? E aí, então, feita essa introdução, feita essa introdução sobre as virtudes e sobre a importância delas, que já deu para entender, né, o porquê é importante nós buscarmos, né, esse conhecimento, buscarmos adquiri-las. Agora eu vou entrar na outra parte aqui, que é sobre a aquisição das virtudes. Então, os primeiros responsáveis pela formação das virtudes são os pais, né? O descuido dessa formação produz duas consequências negativas. Uma, que os defeitos temperamentais das crianças lançam raízes cada vez mais profundas, né? Se você não trabalha ali desde mais novo, né, as virtudes, então aquelas dificuldades que são próprias do temperamento, aqueles defeitos, elas vão lançando raízes cada vez mais profundas e é muito mais difícil mudar depois, né? E a outra consequência é que deixa-se crescer os filhos com ignorância sobre as virtudes mais básicas e o seu valor. Porque já deu para perceber que isso é básico, né? Isso assim, tipo, isso deveria ser algo que todos deveríamos aprender, né? Porque isso ajuda a viver melhor consigo próprio, em sociedade, viver melhor com Deus, né? Então, deixa os filhos crescerem em ignorância. Por isso que é uma responsabilidade muito, muito séria e grave, né? Que os pais conduzam os filhos nessa educação das virtudes, né? Já a pessoa adulta, ela é responsável por si mesma. Então, não adianta dizer que foi ficar falando, só foi culpa dos meus pais que não me ensinaram e fica por isso mesmo. Não, se você já é adulto, a responsabilidade é sua mesmo agora, sabe? Tem que assumir o dever grave de formar-se nas virtudes e isso é urgente, né? Então, todos temos que ir forjando o nosso caráter sobre a base das virtudes. E a formação nas virtudes, ela deve começar pela sua contemplação na vida de Cristo, né? Devemos descobri-las em Jesus e meditar na sua vida e depois conhecer a vida dos santos. Isso porque Jesus, ele tinha todas as virtudes. Então, por isso ele é o exemplo perfeito.
Porque tudo que a gente queira melhorar, né? Eu preciso melhorar nisso, preciso melhorar aquilo. Bom, Jesus era exemplo disso, daquilo outro, porque ele era perfeito. Afinal, ele era Deus. Então, por isso meditar na vida de Cristo, né, nos ajuda e é fundamental, na verdade, né, no crescimento das virtudes, né. E é muito bonito, assim, também, muito interessante que... E a gente consegue perceber isso, né, que o coração que vê virtudes autênticas, quando a gente vê virtudes autênticas, assim, em outras pessoas, né, então, o coração que vê essas virtudes autênticas, as admira e as deseja, né. Cresce dentro da gente quando a gente vê uma pessoa que vive virtudes autênticas, né? Cresce dentro da gente uma vontade de procurar, de aprender, de praticar essas virtudes, né? E esse calor no coração que a gente sente, ele é muito importante. Ele é fundamental, porque só com esse calor no coração é que a gente consegue empreender uma luta pelas virtudes, né? Porque esse calor no coração nos dá coragem para persistir, perseverar, né, por mais árdua que seja a luta. Então, por isso é muito importante a gente também ter, assim, né, pessoas com os mesmos, que buscam os mesmos objetivos, porque a gente vai ter sempre exemplos bons, assim, perto, para nos ajudar a não esquecer do que verdadeiramente importa, para nos ajudar a realmente, né, procurar, melhorar e tal. E sempre muita consciência de que sem esforço nada se aprende, né? Então, não é fácil, ninguém tá dizendo que vai ser delicioso, vai ser a luta de uma vida. Nós estamos falando aqui. Este breve conhecimento que está sendo dado aqui no início é para abrir a cabeça para uma situação, mas assim, que a gente tem que ter muita consciência de que é a luta de uma vida inteira, buscando melhorar. E por isso que a gente não pode desanimar quando cair, né? Assim, porque a gente vai cair a vida inteira. É claro que a gente tem que ir melhorando, né? Mas essa é uma realidade, né? Então, não vai ser fácil, mas o valor de se moldar nessas verdades está justamente, né, nesse sofrimento e desprendimento que elas nos exigem. Isso é muito valoroso. Então tá, vontade, né, que é algo muito importante. Nós precisamos, para adquirir as virtudes, nós precisamos de vontade. E o primeiro passo da nossa vontade para adquirir as virtudes são os atos deliberados. É que é o seguinte, para se ter virtudes autênticas, né, são necessárias decisões iniciais firmes e que nos lancem a assumir uma luta prolongada, né, com um empenho que se concretiza por meio de muitos atos deliberados, pequenos e constantes. Então, o primeiro passo para quem tem vontade, para quem quer melhorar, né, é estabelecer atos deliberados pequenos e constantes para fazer sempre e sempre e sempre, né? Então, quais são os meios para se conseguir, assim, deliberações decisivas? Isto é, para que a gente consiga, então, conseguir estabelecer na nossa cabeça, né, e ver, segundo a nossa realidade de vida, né, quais são as decisões, né, que a gente tem que tomar, então, como a gente tem que fazer, onde a gente tem que melhorar, o que a gente pode fazer para melhorar e tal, né? São meios para conseguir discernir isso, né? Primeiro, meditar sobre as virtudes, porque se você também não entende nem o que é, não sabe o que é, como é, também fica difícil, né? Então, meditar sobre as virtudes, que daí a cabeça já vai abrindo, né? Ter oração mental séria, momento de oração diário, sempre com Deus, de verdade, né? Exame de consciência frequente, repassar os seus atos, como tem sido os seus atos, a sua vida, onde você pode melhorar ou não, né? Fazer retiro espiritual, participar de palestras ou meditações de espiritualidade cristã, né? Porque vai nos ajudando a abrir a cabeça. Fazer a leitura meditada da Bíblia, ter direção espiritual, né? E aí, assim, definir as virtudes mais urgentes, porque primeiro a gente tem que identificar quais são os nossos vícios. Porque assim, ó, as virtudes, elas são o oposto dos vícios. É o seguinte, por exemplo, a gente identifica os nossos vícios, né? Os vícios são tal. Para cada vício, tem uma virtude que a contrapõe, ou seja, uma virtude que ajuda a superar este vício. Então a gente precisa, né, identificar os nossos vícios, né, e definir quais são as virtudes mais urgentes, né, e apontar para elas com todo o nosso empenho, né, com todas as nossas baterias espirituais, assim. Tá, então deliberei, vi quais são os atos, né, o que é que eu tenho que fazer, né. O outro passo depois dessa vontade inicial, né, o outro passo é a luta, né, que é concretizar esses atos,
né? Então, as resoluções de melhorar nas virtudes devem concretizar-se em propósitos definidos. Então, para conseguirmos essas lutas concretas e eficazes, são alguns pontos, né, importantes. Mortificar-se, né, fazer o esforço necessário para vencer com sacrifício os vícios ou tendências que se opõem às virtudes. Ter consciência de que para vencer nas coisas grandes precisamos primeiro vencer nas pequenas. Então, não precisa querer a partir de amanhã mudar tudo e mudar o mundo. Eu vou ser uma pessoa melhor nisso, naquilo outro, porque eu tenho que melhorar nisso. Então eu vou, a partir de agora, eu vou melhorar em tudo. Você não vai, porque primeiro você não vai conseguir. Com 2 dias você já vai ter desistido de tudo. Então, começar com coisas pequenas, aos poucos mesmo, né? A gente vai vencendo vício por vício, assim, dificuldades por dificuldades, de pouquinho em pouquinho, sabe? E assim, às vezes a gente pensa assim, coisas muito grandes, como eu tô falando, nossa, eu tenho um problema super grave, que é assim. Aí você pensa, um problema bem grave, assim, que você tem que melhorar. E aí você deixa de valorizar as coisas pequenas, no sentido de que, às vezes, se você começar a ir melhorando em alguns pontos pequenos, muito pequenos, aquilo vai ajudar você a melhorar no grande. Eu tô com um problema de pontualidade, sou aquela pessoa que só chega atrasado, só faz tudo atrasado e tal, né? Não adianta, você não vai, de repente, no outro dia ser a pessoa mais pontual, mas começa acordando no horário. O primeiro propósito é acordar no horário. Minuto heróico. Tocou, despertador, levantou. Porque se você já fracassa nesse primeiro momento, você já começa o dia já fracassado, entendeu? Aí é um ponto de luta que às vezes você vai ficar meses, dias e dias e meses, só nele. Todo dia tentando lutar, todo dia tentando vencer, né, naquele ponto. E aí, então, são lutas pequenas, e aí aos poucos, no pequeno, pro grande, entendeu? E a virtude cristã tem muita consciência também de que a virtude cristã deve ser motivada por amor. Amor a Deus, amor ao bem e ao próximo. Não é por costume nem voluntarismo. A gente não faz isso porque simplesmente, eu quero ser uma pessoa legal para os outros e legal para mim. E então, porque eu vou ser muito agradável. Sabe, não. A gente faz isso por amor a Deus, ao verdadeiro bem e ao próximo, né? A gente faz isso porque agindo assim, nós estaremos correspondendo à vontade de Deus mesmo e nos tornando aquela terra limpa, acolhedora e fecunda que nós falávamos no início, para receber as graças que Deus tem para nós, entende? Outro passo da luta, um passo da luta é concretizar, como nós falamos, nós precisamos concretizar em propósitos definidos, né, os nossos atos. E o outro passo da luta é perseverar, né? É a perseverança. Por quê? Em um ponto de caminho, São José Maria também fala, né, no ponto 983, começar é de todos, perseverar de santos. Muito forte, né? E como que deve ser a nossa perseverança nessa luta? Deve ser uma perseverança, primeiro, perseverança refletida. Isso quer dizer que a reflexão, ela é muito mais importante que a emoção. Porque o entusiasmo inicial, ele passa. Passa como o vento, assim, muito rápido, né? Então, a gente deve lutar por amor, né? Lutar com consciência de dever, consciência do dever. Porque é isso que vai nos ajudar a nos mantermos perseverantes, né? Então, ter essa consciência de que estamos lutando por amor, lutando, sabe, com muita consciência do dever, né? Isso vai sustentar as nossas ações para além da emoção, para além do entusiasmo inicial que logo passa. Então, primeiro, ter uma perseverança refletida. Segundo, a força da contrição. Então, é assim, todos nós falhamos muito e muitas vezes, né? Apesar de todos os bons propósitos que nós fazemos, falhamos e falhamos feio. Mas a gente deve ter um coração muito contrito, que significa, devemos pedir perdão a Deus, unido à resolução de levantar e voltar a lutar com confiança.
Pediu perdão, levanta e vai. Coração contrito, verdadeiramente, Deus me perdoou, eu queria fazer diferente, mas eu fiz de novo assim, mas não desiste de mim. Terceiro ponto, a força da humildade. Às vezes, nós desistimos da luta pela amargura do fracasso, por pensar, falhei de novo, não tem salvação para mim. É isso. Só que o que Jesus deseja é que nós saibamos insistir no esforço dia após dia, né? Deus, eu achei muito bonito quando eu vi essa parte assim no livro, que eu fiquei muito emocionada, assim, porque eu me vi, né, assim. Deus, quando nos vê lutar humildemente, sem desistir, fica comovido. E eu fiquei imaginando essa cena, né? E eu fiquei falando, nossa, Deus, então o senhor vai ter que aceitar aqui, então, a minha luta de novo. Eu fiquei imaginando Deus comovido com a minha boa vontade, né? Porque às vezes eu só imaginava assim, Deus, tipo, ou descrente, né? Falar, ai, gente, coitada dessa menina aí, não tem salvação não, difícil. Lá vai de novo. E aí eu vendo que, na verdade, Deus, a gente entender que Deus é o maior interessado na nossa melhora, Ele é o maior interessado. Então, quando Ele nos vê caímos. Isso é triste, mas só que quando a gente levanta e segue perseverante na luta, em tentar combater aquela dificuldade, aquele vício, aquele pecado e tudo mais, Deus, ele fica comovido porque ele tá vendo a boa disposição do nosso coração, e aí ele vai nos dar as graças para cada dia, a gente espera, né? Cair menos. Mas é muito bonito, eu fiquei imaginando assim, Deus comovido comigo, assim, quando eu tô desanimada ou já assim, meio descrente de mim mesmo, aí eu penso nisso, né? Eu falo, ai, Larissa, de novo, Deus, ele vai ficar comovido de te ver tentando mais uma vez, né? Então, sempre recomeçar. Deus, e outra coisa, Deus, ele quer que seja assim para que nenhum de nós haja motivo de soberba ou vaidade. Porque também tem isso. Às vezes a gente começa, vamos por assim, tá melhorando, tá sendo uma pessoa melhor e tal. E aí você começa a melhorar. E aí se você não cai e vai indo bem, pode perceber, já vai começando a crescer a soberba e a vaidade dentro, né? Aquela coisa de se sentir melhor que os outros, ou de olhar para os outros e falar, nossa, como que vive uma vida assim, né? Meu Deus do céu, assim, boa sou eu que vivo assado. E não. Então, essas quedas, elas são muito importantes para que a gente se mantenha humilde, tenha muita consciência de que, olha, filha, tu não é nada diferente. As lutas podem ser diferentes, mas você também tá aí, ó, não tá conseguindo nem melhorar nesse ponto pequeno aí, você não tá conseguindo, aí você quer falar dos outros? Então, tem esse ponto didático aí que é importante que a gente caia por isso, né? E também pensar nisso ajuda a gente não desanimar na luta. Quarto ponto, né, que nós devemos ter nessa luta, né, nessa perseverança, é o otimismo. Lutar com otimismo, né? Independentemente dos resultados mais ou menos brilhantes que a gente obtenha. E também ter espírito esportivo, que é saber ganhar e saber perder, né? Essa é a luta. É assim na vida humana, é assim na vida espiritual, entendeu? Ninguém ganha sempre, ninguém só perde sempre também. É isso aí, é uma entrega, né? Vai e vem. E quais são os frutos da perseverança? Então, tudo bem, estamos aqui tentando perseverar na luta, mas Deus não é fácil, porque tem épocas que a gente tá animado, tem épocas que tá desanimada, tem época que tá tudo bem, tem época que tá tudo mal. É assim, é terrível, é difícil mesmo, gente, é assim, é complicado. Eu penso assim, meu Deus, parece que eu patino, e não melhoro e tal. Mas olha só, quais são os frutos da perseverança? Mas você vai percebendo assim que se há boa vontade no decorrer do caminho, você vai vendo alguns frutos assim, né? Primeiro fruto da perseverança, ela abre os olhos, abre os nossos olhos, né? Porque nas coisas de Deus não se entende o que não se vive. Então, você só vai entender as coisas de Deus se você busca vivê-las. E quanto menos você busca vivê-las, menos você vai entender e menos você vai ter interesse, entende? Então não é assim, eu sei que tem gente que acha assim muito bonito, né? Fala, nossa, que pessoa de Deus, nossa, mas eu admiro, porque é uma pessoa assim, coisa boa, né? Tem gente que acha que você nasceu assim, nasceu assim, entendeu? Nasceu com essa
essa tendência aí já assim, iluminada para ser mais de Deus. Mas não vê toda a perseverança, toda a luta, toda assim, a luta para se manter fiel, dia após dia, fazendo mesmo sem vontade, mesmo sem querer, cumprindo ali o que você está fazendo, o que você sabe que é certo, mesmo sem querer, e ali com angústia e com tudo e tal. Mas é porque é desse jeito, gente, é desse jeito. Então, a perseverança, ela abre os nossos olhos, porque daí quanto mais você entende as coisas de Deus e mais você busca, mais os seus olhos se abrem, né? E aí você vai compreendendo melhor, e essa compreensão também, consequentemente, já vai ajudando na luta também, porque você, né, consegue lutar melhor, porque você já compreende melhor. Aí é um círculo vicioso, né? Outro fruto da perseverança, dilata o coração. A perseverança, ela dilata o coração. Por quê? Porque a virtude nos dá um poder de progresso e aperfeiçoamento. Então, quando você vai ali buscando crescimento nas virtudes, o teu coração ele vai dilatando, ele vai crescendo, porque o hábito virtuoso, ele enche a alma de iniciativa. De iniciativa de agir com mais capricho, de melhorar em mais um detalhe, sabe? De nunca dizer basta, de nunca achar que tá suficiente, de nunca achar que eu já dei o máximo de mim. Você sempre descobre que você pode dar mais, que você pode ser mais generoso, que você vai... Então, isso, o teu coração ele vai dilatando, ele vai crescendo, ele vai abrindo. À medida que você vai crescendo nas virtudes e buscando, né? Isso vai acontecendo de um modo muito natural, né? E aí o coração vai ficando grande, né? E também, outro fruto da perseverança nas virtudes é que ela abre as portas ao Espírito Santo, né? Porque a luta pelas virtudes é sempre, sempre uma luta de correspondência à ação de Deus. Nós estamos lutando pelas virtudes, já disse, não é para sermos simplesmente melhores por nós mesmos e porque nós queremos ser pessoas mais legais e boas Não, a gente está lutando nas virtudes. Claro, é uma consequência que a gente vai ser uma pessoa melhor, né? Óbvio que é isso que a gente quer. Mas a gente luta não como ser melhor como um fim em si mesmo. É porque, sendo melhor, eu estarei correspondendo à ação de Deus na minha vida. Eu estarei correspondendo ao dom da vida que eu recebi, sabe? Eu estarei correspondendo mesmo ao amor maior. Então, sabe, o Espírito Santo, ele vai habitando mais, né? O teu coração, ele vai se abrindo para o Espírito Santo. Então, a luta pelas virtudes é isso, é uma luta de correspondência à ação de Deus. E por isso é tão bonito, e por isso é tão importante, né? E, bom, e é isso. Finalizo então com essa fala, eu com meu parceirinho que voltou aqui, né, filho? Então, acho que deu para compreender, né, assim, um pouco sobre a importância das virtudes e por que nós devemos, né, buscá-las. Ficou um pouco longo, mas acho que é necessário e importante, né? Então é isso, tchau, tchau. Muito obrigada.